E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda, começando agora mais um podcast, o podcast de número 20. Imagina só se você pegar um grupo de 100 pessoas, com idades a partir de 20 ou 25 anos, e perguntar para elas se elas acham que vão ter sucesso no futuro. Eu tenho certeza que a grande maioria deles vão responder que sim, que eles acreditam que vão ter sucesso no futuro. Logo de cara você vai perceber um brilho no olhar, um entusiasmo pela vida, um otimismo com a situação atual do país. Você vai perceber que essas pessoas realmente estão animadas com os anos seguintes. Mas você tem ideia do que acontece com essas pessoas quando elas chegam aos 65 anos de idade? Aos 65 anos, apenas um será rico. 4 serão financeiramente independentes. 25 continuarão trabalhando e 70 estarão completamente falidos. Mas e aí? O que aconteceu com aquele otimismo, aquele brilho no olho, aquela força de vontade? O que aconteceu com seus sonhos, seus planos? Porque apenas 5% desses jovens conseguiram atingir seus objetivos. Levando em consideração que esses jovens estariam em um ambiente de livre mercado, livre iniciativa, onde eles poderiam colocar em prática suas ideias e desenvolverem os seus projetos, esse insucesso acontece porque, na grande maioria dos casos, eles não sabem de maneira clara o que querem. Eles simplesmente fazem aquilo que as outras pessoas fazem. Todo mundo faz faculdade, então eu também vou fazer. Todo mundo faz estágio, eu também vou fazer. Todo mundo vive de salário, eu também vou viver. Todo mundo depende da previdência, então eu também vou depender. Olha só, não tem nenhum problema você fazer faculdade, viver do seu salário, fazer um estágio. O grande problema é quando você faz tudo isso apenas porque as outras pessoas fazem. Se você não sabe onde está, o que quer e qual o caminho que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar, o resultado é muito simples. Você não vai chegar. Imagine a seguinte situação. Você tem 2 casais, cada um deles entrando no seu carro para sair de férias. O primeiro casal já sabe o que quer, já sabe para onde vai, já estudou sobre o caminho, já verificou o tempo estimado de viagem, preparou o carro para futuros imprevistos, fez reserva no hotel, contratou um guia antecipadamente e se preparou financeiramente para fazer uma viagem tranquila. Já o segundo casal entrou no carro e nem sabiam para onde iam. Perceberam que o carro não estava preparado para uma viagem e não tinham a menor ideia de quanto eles iam gastar. A minha pergunta é a seguinte: na sua opinião, qual casal vai fazer uma viagem melhor? O primeiro, que não tinha apenas um grande desejo, mas tinha também um plano bem definido de como iam fazer a sua viagem e alcançar o seu objetivo? Ou o segundo, que apenas queria viajar, mas não pensou sobre isso, não planejou nada para que isso se tornasse realidade? Pode até ser que o segundo casal faça uma viagem maravilhosa e volte com boas lembranças para casa, e o primeiro casal se enrola inteiro e nem consiga chegar no seu destino. Mas as chances são mínimas. Isso é muito difícil de acontecer, porque quem não sabe para onde vai e como vai, não chega a lugar algum. E por outro lado, quem sabe o que quer e tem um plano bem definido e disposição para superar os obstáculos, geralmente consegue o que quer. Há muitos anos atrás, durante uma entrevista em Londres, o Dr. Albert Schweitzer, vencedor do Prêmio Nobel, foi questionado por um repórter. Doutor, o que se passa com os homens de hoje? O doutor ficou alguns segundos em silêncio e respondeu: os homens simplesmente não pensam. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Imagine se eu pensasse todos os dias. Embora isso pareça muito simples, a grande maioria das pessoas não pensam. E para explicar isso é muito importante dizer que pensar é diferente de ter pensamentos. Por exemplo, se eu pergunto para você, se ontem fosse amanhã, hoje seria sexta, em que dia da semana eu falei isso? Para você me responder essa questão, você precisa pensar. O seu cérebro precisa trabalhar com um objetivo bem definido. O seu cérebro trabalha o tempo todo. Mas se você não estiver pensando, ele começa a desenvolver pensamentos aleatórios, divagações. E a maioria das pessoas não pensam, elas apenas
têm pensamentos aleatórios o tempo todo. Pensam sobre uma coisa, sobre outra coisa, mas elas não têm um pensamento definido. Elas não colocam o cérebro dela para trabalhar com um objetivo bem definido. A grande questão é que o seu subconsciente não faz interpretações. Ele simplesmente aceita seus pensamentos habituais como verdade e de maneira imediata começa a trabalhar para transformá-los em realidade. As pessoas discordam de muitas coisas na vida, da religião, do sistema político, do sistema econômico, da origem da vida, mas há um assunto que sempre foi unânime entre os gênios da humanidade nas mais variadas áreas que você pode imaginar. Nós nos tornamos o que pensamos. Henry Ford, Beethoven, Albert Einstein, Walt Disney, Napoleão Hill, Mahatma Gandhi, entre muitos outros, todos eles fizeram diversas referências ao que talvez seja o maior segredo da humanidade, o poder do subconsciente. Você possui apenas uma mente, mas a sua mente possui duas características diferentes. As duas funções da sua mente possuem poderes e atributos distintos. O termo utilizado para distinguir essas duas funções são os seguintes: a mente consciente e a mente subconsciente. Muitas pessoas ainda dizem mente subjetiva e mente objetiva, mente voluntária e mente involuntária. A grande questão é que existem dois grandes campos na sua mente, um campo consciente e um outro campo inconsciente. Para a gente entender melhor como isso funciona, vamos imaginar que você é um jardineiro. Seus pensamentos são suas sementes e seu subconsciente é o seu jardim. E na medida que você semeia no seu subconsciente, você terá a sua colheita no seu corpo e no seu ambiente. Ou seja, se você começar a semear agora mesmo pensamentos de sabedoria, inteligência e fortaleza, em pouco tempo você irá colher paz, amor, saúde, prosperidade e felicidade na sua vida. Mas é muito importante lembrar que o seu subconsciente é um terreno extremamente fértil, que não se importa se aquele seu pensamento foi voluntário ou involuntário. Ele simplesmente pega seus pensamentos habituais e os transforma em realidade. É como se a sua mente consciente fosse o capitão de um navio. Ele dirige o navio e dá ordem aos homens que estão lá embaixo, nas casas das máquinas. Esses homens controlam todas as caldeiras, instrumentos, monômetros, mas eles não sabem para onde estão indo. Apenas cumprem as ordens. Eles bateriam nas rochas se o capitão emitisse uma instrução defeituosa ou errada, mas esses membros da tripulação não discutem com o comandante. Eles se limitam a executar as suas ordens. O comandante é o senhor do navio e as suas ordens sempre são executadas. A mente subconsciente funciona da mesma forma. Ela recebe as suas ordens de acordo com o que a sua mente consciente acredita e ela aceita isso como verdade absoluta. Para a gente entender melhor, basta voltar no exemplo anterior, que é o seguinte: se você for no seu jardim e plantar duas sementes, uma boa e uma ruim, a terra não vai te perguntar se aquelas sementes são boas ou ruins. Ela simplesmente vai fazer o trabalho dela, que é transformar uma simples semente em algo maior de acordo com a sua espécie. Portanto, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Por isso, é fundamental que nós cuidemos dos nossos pensamentos para que a gente possa influenciar o nosso subconsciente de maneira intencional a partir da autossugestão. É preciso ter a consciência de que, com o passar do tempo, eu irei me transformar naquilo que eu penso frequentemente. Sendo assim, é necessário cuidar dos meus pensamentos e influenciar positivamente o meu subconsciente a partir de boas referências, boas leituras, boas músicas, boas companhias e com a criação de imagens mentais de sucesso. Meus pensamentos são as minhas sementes, meu subconsciente é o meu jardim e eu irei colher exatamente aquilo que eu plantei ao longo dos anos. Com toda certeza você vai cair, vai se machucar, vai sofrer, mas é muito importante lembrar que o fracasso é um evento e não uma pessoa. Você pode se levantar, se reerguer e continuar a sua caminhada muito mais forte do que quando você começou. A sua mente nunca envelhece, então utilize esse poder imensurável ao seu favor. Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.